Bem, exercício 12. Os medicamentos em ensaio num determinado laboratório, acho que isto tinha uma questão para trás, mas a dúvida caía mesmo aqui nestas duas, onde não precisamos do contexto anterior. Os medicamentos em ensaio nesses laboratórios são identificados por códigos que obedecem às seguintes regras. Quer dizer, têm 5 letras seguidas de 2 algarismos. Começam por uma vogal, não podem ter duas vogais, nem duas consoantes seguidas. E o último número só pode ser 0 ou 1. Quer dizer, 12.3.1. Calcula o número máximo de códigos diferentes que obedecem exatamente a estas regras. Considera então 23 letras e 10 algarismos. Tudo bem. Quer dizer, teria então 12.3.1. Quer dizer, eu terei que fazer códigos, né, onde o código é composto por 5 letras seguidas de 2 algarismos. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5 letras e depois vou até diferenciar, quer dizer, 2 algarismos. Então vou quer saber qual é o número máximo de códigos que eu consigo fazer. Atenção que eu tenho aqui restrições e terei mesmo de começar por elas. Quer dizer, se começa por uma vogal, eu tenho 23 letras e 10 algarismos. Quer dizer, eu tenho 5 vogais, né? Eu tenho 5 vogais, que é A, E, I, O e U. Então, se a primeira letra tem que ser uma vogal, eu aqui tenho 5 hipóteses. E depois, quer dizer, eu não posso ter duas vogais consecutivas. Não posso ter. Então, quer dizer, o segundo não pode ser vogal. Se não pode ser vogal, terá que ser consoante. Então, se 5 são vogais, quer dizer, 18 terão que ser consoantes. Tudo bem? Então quer dizer aqui 23 menos 5 dá 18. Depois, a seguir, eu não posso ter uma consoante. Reparem que aqui não podem ter duas vogais nem duas consoantes consecutivas, né, seguidas. Então aqui tem que ser vogal, aqui tem que ser consoante. A seguir tem que ser vogal. Ninguém me diz que não posso repetir, então teria 5. Depois vogal tem que voltar a ser consoante, né? E depois há de ter que voltar a ser vogal. Então, ok, vezes 18 vezes 5. Depois, relativamente aos algarismos, quer dizer, tem que acabar em 0 ou 1. Então aqui tenho duas hipóteses, né? Que é colocar então o 0 ou 1. E depois aqui posso colocar qualquer um dos 10 algarismos. Então vezes 10 e depois no final vezes 2. E este daria então o número máximo de códigos, que seriam então 5 vezes 18, 5 vezes 18, vezes 5, vezes 18, vezes 5, vezes 20, vá lá. Então isto seria, quer dizer, a resposta seria 810 mil códigos. Ok, bom número. Agora, a segunda questão. 12.3.2. E então aqui teria o seguinte, quer dizer, escolhendo um código ao acaso, calcula a probabilidade que ele não tenha letras nem algarismos repetidos. Quer dizer, vou chamar a isto o meu acontecimento A, vou estudar a probabilidade de A, né? Que há de ser exatamente igual ao quociente entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Nos casos possíveis não há restrições, se não há restrições é tudo o que pode acontecer, ou seja, há de ser 810 mil. Relativamente aos casos favoráveis, não posso repetir, né? Não posso nem ter letras, nem ter algarismos repetidos. Então, relativamente assim aos casos favoráveis, eu vou pensar outra vez nisto, né? 1, 2, 3, 4, 5 letras e depois então terei os dois algarismos. Mas agora terei que tomarem atenção que aqui nos casos favoráveis eu não posso repetir. Então quer dizer, aqui em primeiro lugar terá de aparecer uma vogal, então teria 5 hipóteses. Depois terá de vir uma consoante, teria 18. Depois tem que vir uma vogal, mas não posso repetir, então teria só 4. Depois tem que vir uma consoante e não posso repetir as letras, ou seja, 17. E depois teria que ter novamente uma vogal, não podendo repetir, só tenho 3. Relativamente aqui aos algarismos, quer dizer, aqui tenho 2 que é acabar em 0 e 1.
Mas se aqui não posso repetir, quer dizer, em vez de 10 disponíveis, não vou poder repetir o último, ou seja, teria 9. E estes são os meus casos favoráveis. O que é exatamente igual a 5 vezes 18 vezes 4 vezes 17 vezes 3 vezes 9 vezes 2. O que dá exatamente 330.480. O que isto tem probabilidade de dividir isto por 810, 1, 2, 3. Isto, o que é fração redutível, me dá exatamente igual a 51.125 avos. E esta é então a probabilidade para o código não ter, de escolher um código ao acaso e ele não ter letras nem algarismos repetidos. Fica então aqui a sugestão, faremos ainda mais, penso eu, dois problemas. Então até já.